Boa noite, graça e paz sobre a tua vida. Deus seja louvado por um domingo, por um tempo de música como esse. Hoje foi um dia daqueles para mim, um dia onde eu chorei, ri, pulei, gritei. Na presença de Deus, muitas coisas acontecem. Você está na presença de Deus aí? Levanta a mão assim para ver. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar algo poderoso dentro de você nessa noite. A palavra de Deus ela é poderosa para transformar qualquer cativeiro. Ela é poderosa para libertar qualquer ser humano de qualquer crise. Eu conheço muitas pessoas, eu fui um deles, que foi alcançado por essa palavra. Eu queria ler um texto com você. Abra a tua Bíblia, liga a tua Bíblia. Vivemos em tempos cada dia mais modernos. Eu não sei como que vai ser daqui para frente. Sei que, por enquanto, a gente está ligando a Bíblia. Gênesis capítulo 3, primeiro livro. Livro fácil de achar. Gênesis capítulo 3. Vou ler alguns versículos para embasar aquilo que eu quero compartilhar com você nessa noite. Eu creio muito no que Deus vai fazer hoje dentro de você. Versículo 1 diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E este disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Versículo 4, disse a serpente à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Versículo 6, então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Versículo 10, respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Só até aí. O texto de Gênesis, especificamente capítulo 1 e capítulo 2, traça um tempo, onde Deus ele cria um ambiente de relacionamento entre ele e sua criação, Adão. Deus ele foi caprichoso. Deus ele não poupou esforços para construir um ambiente extremamente agradável para se relacionar com o homem. E numa localidade chamada Éden, Deus construiu um jardim. E nesse jardim, ele começou a construir a tua história de relacionamento com Adão e Eva. E como a Bíblia diz, toda a viração do dia, Deus ele se encontrava com Adão
E ali ele tinha um tempo de relacionamento, de convívio, de acrescentar em Adão, ouvir Adão. Esse lugar é um lugar de intimidade. É um lugar onde Deus constrói valores dentro de nós. O jardim do Éden hoje está dentro de você. A Bíblia fala em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, diz assim: o reino de Deus não virá por aparência humana, nem estará lá, nem cá, mas o reino de Deus estará dentro de você. Olha para o teu irmão que está do teu lado e fala assim, ó, o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. Basta você cultivar esse relacionamento com Deus. Às vezes nós ficamos atrás de movimentos, de ventos, tentando ouvir Deus de alguma forma, quando o que nos basta apenas é nos recolhermos em Cristo Jesus. O que nos basta apenas é ouvir a voz de Deus no teu quarto, no monte, na rua. Hoje nós passamos o dia inteiro, eu mais alguns, em cima do monte, ouvindo Deus, chorando, rindo, nos alegrando na presença de Deus. E eu tenho aprendido uma coisa: cada encontro que você tem com Deus, você perde uma coisa sua e ganha uma de Deus. Aprenda isso. Toda vez que você estiver no divã com Deus, Deus vai tirar algo que é seu e vai te dar algo que é dele. Eu lembro que no ano passado eu estava também nesse tempo, subindo ao monte, e eu tinha brigado com a minha esposa, ela está aqui, Marta, e subi ao monte. Cheguei em cima do monte, não aconteceu absolutamente nada, nada. E Deus começou a ministrar dentro de mim: você tem uma dívida com a sua esposa e com seu filho. Eu falei, eu não vou ficar o dia todo aqui em cima desse monte perdendo tempo se eu tenho uma dívida com a minha mulher. Eu vou logo antecipar. Joguei uma mensagem para ela no WhatsApp. Falei, amor, me perdoa. Quando eu chegar em casa a gente conversa. Eu sei que toda vez que você tiver um encontro com Deus, um relacionamento com Deus, Deus vai tirar algo que pertence a você e vai colocar dentro de você algo que pertence a Ele. Nesse lugar de intimidade com Deus, nós começamos a entender que Deus não se move por necessidades, queridos. Ele se move baseado nos pilares do seu propósito. Deus, Ele não está preocupado com o seu carro do ano, com sua casa nova, ou se você quer qualquer uma dessas coisas. Deus, Ele não se move por necessidade. Deus, Ele se move baseado no seu propósito eterno. E toda vez que você tiver um encontro com Deus, nesse lugar secreto, eu quero te falar algo. Deus vai acrescentar o propósito eterno dele dentro de você. Você vai entender os valores do reino de Deus. Porque a Bíblia diz, em Lucas 17, versículo 20 e 21, que o reino de Deus não vem por aparência humana, mas o reino de Deus está dentro de nós. E nós precisamos cultivar essa intimidade com Deus. Nós temos visto no Brasil um tempo de um reacender espiritual. E eu tenho ficado extremamente preocupado, porque tem gente que está pensando que Deus fechou o monopólio com os jovens. Deus não fechou o monopólio com ninguém, filho. Você precisa ouvir a voz de Deus. E Deus, Ele vai falar contigo aonde você estiver. Seja você criança, seja você jovem, adulto ou velho. Porque o reino de Deus está dentro de nós. A Bíblia fala que no livro de Lucas, capítulo 3, você pode botar aí para mim, que eu queria ler esse versículo.
Lucas capítulo 3, versículo 1 e 2. Se não tiver, eu abro aqui rapidinho. Se tiver, me ajuda, isso. É difícil ler porque fala um montão de nome exótico, mas eu vou tentar. No 15º ano, vamos ler junto comigo, que eu estou meio cego, vamos lá. 1, 2, 3, vai. Versículo 2. Veio a palavra do Senhor, numa geração que a gente falou aí de governadores, ministros, religiosos, políticos, tudo quanto é classe social estava ali naquele texto. E a palavra de Deus veio a quem? João Batista, que estava no deserto. Um homem que durante 18 anos se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. É uma dieta interessante, talvez um dia adote. Eu preciso. 18 anos, querido. Ele ficou lá para um ministério que demorou 6 meses. 6 meses. Um homem que se propôs a colocar-se na brecha para ouvir a voz de Deus. Deus não está preocupado com título. Deus não está preocupado com religiosidade. Deus não está preocupado com esses valores que muitas das vezes nós estamos preocupados. Deus, Ele quer um homem que queira ouvir a sua voz, seja lá onde você estiver. Se você estiver num deserto e você clamar a Deus, Ele vai te ouvir, porque o reino de Deus está dentro de você. Mas Adão, ele quebra esse vínculo com Deus. Ele toma caminhos e escolhas que afastam ele da coisa mais preciosa que eu e você nós podemos ter, que é a intimidade com Deus. Mas o que mais me intriga dentro desse texto é que no versículo 3 ele fala que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. Eu fiquei pensando, eu falei, Deus, me explica uma coisa. Eu sou pai. Tudo que tiver perigoso na frente do meu filho Heitor, eu tiro. E conheço pais que fazem coisas piores do que eu. Tem pai que muda móvel, tem pai que tira todas as esquinas da casa. Porque justamente uma árvore tão perigosa, o Senhor coloca no meio do jardim. Deus começou a falar comigo que a árvore do conhecimento do bem e do mal representava a obediência de Adão. E o jardim era a presença de Deus. Deus falou comigo que o centro do seu reino é a obediência. O centro da sua vontade é a obediência. Queridos, não tem para onde correr. A obediência, ela é determinante para uma vida em Cristo bem-sucedida. Muitas das vezes nós preferimos correr por caminhos independentes, mas não tem para onde correr. Você precisa estar onde Deus quer que você esteja. Não adianta você buscar subterfúgios, mudar de cidade. Eu conheço muitas histórias de pessoas que simplesmente abandonaram a vontade de Deus e fizeram as suas próprias escolhas e que hoje estão completamente arrebentadas. E eu conheço a minha própria história também, que muitas das vezes preferiu fazer as suas próprias escolhas do que abandonar o que de fato é essencial no reino de Deus, que é a obediência à sua palavra.
A obediência é abandonar aquilo que não é permitido. Nós precisamos entender que as regras não foram feitas para nos aprisionar, mas para nos proteger. O cinto de segurança, ele é feito para nos proteger. O sinalizador, o semáforo, ele também é feito para nos proteger. Os princípios que Deus estabeleceu, eles também são para nos proteger. E no meio dessa coisa toda, Deus começou a falar comigo sobre a necessidade de um coração obediente, um coração humilhado, um coração humilde. Confesso para vocês que é uma terapia diária de renúncia, de entender a minha humanidade, entender que Deus é soberano. A humildade, a humilhação, ela te protege, ela me protege, queridos. Porque quando você é alguém humilde, humilhado, você está do lado de Jesus, que é humilde. E quando você não é assim, você está na contramão daquilo que Deus é. Então Deus é o teu inimigo, como disse Sérgio Franco uma certa vez. Deus, ele coloca uma mão no teu peito e fala, daqui você não vai sair. A obediência é você estar onde Deus quer que você esteja. Quantas coisas, queridos, nós estamos dispostos a renunciar por aquilo que nós queremos gerar em Cristo? Quantas coisas estamos dispostos a renunciar? A obediência é uma condição onde Deus, ele age na tua vida. E se você não renunciar às suas escolhas, o seu conforto, a sua acomodação, se privar, muitas das vezes, até de se alimentar, em prol de ouvir a voz de Deus, você talvez não gere valores na tua geração. Só abrindo uma janela, eu vi uma reportagem recente, onde o pesquisador, ele fazendo uma consulta sobre o poder destrutivo da maconha. Ele falou que as mães que amamentam seus filhos e consomem maconha, 63% do THC, do tetraidrocannabinol, que é o princípio ativo da maconha, passa para o filho. E Deus começou a falar do meu coração, de uma geração que eu quero semear nelas. E Deus falou, o que você está disposto a renunciar por essa geração que você quer formar? O que você quer gerar, querido? Você quer ficar o dia todo na Netflix? Já fiquei também. Você quer ficar o dia todo em entretenimento para cima e para baixo e vir nas reuniões domingo como um clube? Querido, reunião geral é celebração ao Deus Todo-Poderoso. O culto é seu dia a dia. Precisamos renovar essa revelação. Estava lá em cima do monte. E aí, cara, eu vi o Wellington, seu filho João Marcelo, subindo ao monte. E Deus começou a falar comigo sobre os valores que ele queria inserir no coração do filho dele. E eu ainda brinquei com ele, eu falei, João Marcelo, se você perguntar para o seu pai, aonde está o cordeiro, ele falar que Deus te proverá, corre. Senão ele vai fazer com você que nem Abraão fez com Isaac, filho. Recentemente eu levei Heitor para o monte, 4 anos de idade. Peguei ele e falei, filho, eu vou te ensinar um caminho. Ele, qual, papai? O caminho de ouvir Deus. E levei ele para o monte, botei ele ali no Morro da Guia. Quando eu ia falar a primeira oração, ele já saiu correndo atrás de um lagarto. Eu falei, filho, vem cá. Ele, papai, o lagarto corre mais do que Sonic. Eu quero ir atrás desse lagarto. Acabou que eu não orei nada, ficou eu e ele caçando o lagarto. Ele não tinha maturidade para entender aquela missão, e eu entrei no barco dele. E às vezes eu estou em cima do monte,
Falo, filho, papai está no monte. Ele fala, vem aqui me buscar porque eu quero caçar lagarto. O que você está disposto a renunciar naquilo que você quer gerar nessa geração? Eva e Adão começaram a ouvir a serpente. Eles simplesmente ignoraram a voz de Deus e passaram a ouvir uma serpente. Deus chega e pergunta para Adão, quem disse que você está nu? Ou seja, quem você está ouvindo, Adão? Porque se você não está ouvindo Deus, você está ouvindo alguma coisa, querido. Se você não está ouvindo Deus, você está ouvindo o teu próprio coração, você está ouvindo o diabo, alguém você está ouvindo. É só avaliar a tua condição espiritual hoje que você vai saber quem você está ouvindo. Porque não existe coisa pior para o homem quando ele esquece e deixa de ouvir a voz do seu Criador. E Adão começou a ouvir a serpente. Imagina, ele abre mão da voz do Todo-Poderoso, daquele que tem uma voz como um som de muitas águas, e passa a ouvir uma serpente, passa a ouvir uma cobra extremamente perigosa. E muitas das vezes nós passamos a ouvir serpentes, que muitas das vezes está dentro de nós, por causa do nosso coração que é enganoso. Quem você está ouvindo? Quem você está ouvindo influencia diretamente nas suas decisões e a quem você vai seguir. E talvez você pense, não, eu tenho ouvido Deus. Deus tem falado comigo. Quer um balizador, quer uma referência para ver se Deus tem falado contigo? Olha a tua condição espiritual hoje. Olha quem você era e quem você é. Olha quem você era e quem você se tornou. As práticas que você tinha abandonado e as práticas que você voltou a praticar. Nunca troque o que Deus falou por aquilo que você está vendo. Adão trocou. Aquilo que Deus tinha falado, não come. Adão comeu. Não troque o que é eterno por aquilo que é transitório e passageiro. Os valores do reino de Deus são eternos, não são passageiros. Não troque. A voz de Deus é a única coisa que alimenta o seu espírito. Não existe mais nada que possa alimentar o teu espírito. Não existe livro de autoajuda. Não existe um livro qualquer que seja. Só a voz do seu dono, do seu Criador, é capaz de alimentar o teu espírito. E Deus aparece no jardim. E o casal se esconde. O engraçado nesse texto é que Deus, ele não faltou ao encontro, mas Adão faltou. Deus tinha marcado com Adão, à tardinha eu vou estar aí. E chega Deus. Adão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Cadê Adão? Adão faltou ao encontro. Eu quero te falar uma coisa nessa noite, ainda que você falte ao encontro, Deus, ele não falta ao encontro dele contigo, porque ainda que você seja infiel, Deus permanece fiel contigo. E se você tem faltado o encontro, eu quero te falar algo nessa noite. O Espírito de Deus vai te reencontrar hoje e vai fazer nova todas as coisas dentro de você. Nova todas as coisas. Eu acredito, sinceramente, que se a hora que Adão tivesse ouvido a voz de Deus, ele tivesse feito como Davi fez,
corrido e se jogado nos pés do Senhor e fala: Deus me perdoa. Eu creio que Deus teria perdoado Adão, e Adão seguiria no jardim de Deus. Eu creio que se hoje você se arrepender, se jogar nos braços do Senhor, falar: Senhor, eu quero recomeçar contigo, eu quero voltar ao meu primeiro amor contigo, Senhor, eu quero voltar àquele momento onde eu passava em frente ao quarto e tinha uma voz lá dentro que me sugava e me jogava lá dentro, e eu ficava horas e horas ouvindo a tua voz, chorando. Tenho certeza que Deus vai renovar a tua vida e você vai seguir cumprindo aquilo que Deus começou a fazer dentro de você. Nós não podemos nos conformar com um século tão perdido, de pessoas tão perdidas. Eu tenho visto homens, mulheres, que uns anos atrás foram meus amigos na fé. A gente orava, jejuava, e eles vivem as suas vidas hoje como se Deus nunca tivesse sido na sua vida, como se nunca tivesse conhecido o seu Criador. Vivem para si mesmo. Só que Adão preferiu transferir a culpa dele. Essa é a diferença do primeiro Adão para o segundo Adão. O primeiro Adão, ele falou: Senhor, foi a minha noiva, a mulher que tu me deste. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele a si mesmo se entregou pela noiva de Cristo. E essa noiva de Cristo está aqui, e Ele vai te remir, como remiu há 2000 anos atrás, e vai seguir fazendo na tua vida, porque eu creio num Deus que faz nova todas as coisas, que renova o cansado. Eu creio nesse Deus. Deus entra no jardim, procurando Adão. Pergunta: Adão, onde você está? E eu me pergunto: será que Deus não sabia aonde Adão estava? Você já parou para pensar nisso? Um Deus que faz o fim desde o começo. Um Deus que é onipresente, onipotente e onisciente, que sabe todas as coisas. Será que Deus não sabia aonde Adão estava? Claro que Deus sabia onde Adão estava. Quem não sabia onde ele estava era o próprio Adão. Então Deus, ele instiga Adão e fala: Adão, onde você está, cara? O que você está fazendo com a tua vida, meu filho? E eu te pergunto hoje: o que você está fazendo com a tua vida, querido? Querida, o que você está fazendo com a tua vida? Adão não sabia onde ele estava, mas ele estava longe de Deus. Ele estava longe da vontade de Deus para a sua vida. Adão trocou um lugar seguro na comunhão com Deus por um lugar de medo. Nós vivemos uma geração que tem sido tomada pela síndrome do pânico. E quando eu falo síndrome do pânico, talvez você pense: isso é coisa de ímpio. Não é não, querido. Tem muito crente com síndrome do pânico, com medo. Um medo devastador. Mas eu quero te falar uma coisa: um homem na presença do Espírito Santo, ele não tem medo. Eu lembro o novo convertido. Rony vai lembrar disso. Rony era meu amigo, é meu amigo, meu parceiro de oração, de monte, de coisas doidas. E hoje eu vou ter a coragem de falar algo que eu nunca falei aqui, mas já falei para algumas pessoas. Eu e Rony, na madrugada, Rony de terno e gravata, ele tinha um terno cinza. E aí ele foi e falou assim: Arthur, vou te dar o terno do meu pai. Só o terno do seu Milton, para dar em mim na época. E era um terno grandão. E aí o pai de Rony, vê se tem dinheiro dentro do terno, porque seu Milton sempre botava um dinheirinho lá. Enfim, saiu eu, Rony com uma Bíblia enorme, eu com outra Bíblia enorme, e a gente foi por aí evangelizando e tal, e passou um dia, fomos parar na casa do Aníbal, depois fomos parar na casa de outro irmão, e a gente só ligava: mãe, estou lá, e minha mãe ficava feliz da vida. Eu era um drogado, maluco,
Só que ela não sabia que eu tinha se tornado mais maluco ainda, porque eu andava falando pela rua, andava falando em línguas, tentando expulsar demônio, tentando curar enfermo. E num dia desse, cheio do Espírito Santo, lembra, Rony, a gente descer na rua do cemitério, era madrugada. Vou beber até um copo d'água. Era madrugada, aquela rua do pastel, aí em São Pedro. E eu e Rony, nem dois grandes, ó, no estilinho, com aquela Bíblia enorme, do terno e gravata. Meu irmão, paramos em frente. Aí vimos ali onde tem um velório, onde fica o pessoal fazendo um velório, vimos um cara do lado de fora. Eu olhei assim e falei, Rony, tem um corpo ali. Eu olhei para Rony olhou para mim, olhou aquele clima. Falei, Rony, vamos tentar ressuscitar aquele morto? Rony olhou para mim, vamos embora. Amigo, o homem cheio do Espírito Santo não tem medo de nada. Descemos, chegamos lá, encontramos um cara do lado de fora, e ninguém do lado de dentro. Eu olhei para Rony olhou para mim de novo, falei, Rony, e esse cara aí, cara? Vamos lá, Arthur. Aí chegamos para o cara que estava lá, só tinha um cara vigiando o corpo. Já era 2 horas da manhã, né? Quem vai ficar vigiando o corpo 2 horas da manhã? Mas a gente estava lá. Podemos ir lá? Pode, entra aí. Entramos eu e Rony, meu irmão, de terno e gravata, entramos naquela sala. Ele ficou de um lado, eu fiquei do outro. Eu falei, ó, tira as borboletas desse lado que eu tiro desse. Caixão fechado. Eu falei, agora, meu irmão. Agora que o couro vai comer. Ele foi, tirou uma borboleta, eu tirei outra. Lembra, Rony? Levantamos a tampa, um coroa, meu irmão, sei lá, de 75 anos morto, cheio de algodão na boca, no nariz, balançou a cabeça, por quê? Por causa do movimento. Eu falei, Rony, bota essa tampa ali, vamos embora agora. Começamos, Pai, ressuscita esse morto, Pai. E meu irmão, ó, clamando, eu de olho fechado. Rony era mais velho que eu na fé, eu dei uma olhadinha para ele, tudo que o Rony fazia eu acompanhava, né? Eu levantei o olhinho assim, dei aquela aberta e Rony, e eu de olho fechado e tal, meu irmão, aquele corpo gelado. E aí eu olhei para Rony olhou para mim e falou assim, rapaz, eu acho que não vai ser dessa vez, não. Eu falei, então vamos embora. Fechamos o caixão, deixamos o corpo lá, o cara que estava lá de fora, sabe, ficou assim, e a gente seguiu para minha casa. No dia seguinte, Deus consolou a gente. Encontramos um rapaz, um amigo nosso, e aí contamos a experiência para ele. Ele falou, vem cá, fulano de tal, um coroa assim assado. Eu falei, graças a Deus que você não ressuscitou. Ele era muito ruim, rapaz. Eu falei, tá vendo, Rony? Por isso que ele não ressuscitou. Se fosse bom, ele estava vivo. Um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo de Deus não tem medo de nada. Precisamos fazer isso mais vezes, Rony. Vai ser difícil a gente voltar agora, né? Mas vamos voltar. Adão, ele trocou a segurança dos braços do seu pai pelo medo da distância dele. E é possível que você esteja assim, com medo de morrer, com medo de ficar doente, com medo. Mas eu quero te falar, se você estiver nos braços do seu pai, do seu amado, do seu dono, a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo o medo. Nós temos trocado as profecias
por frases de efeito, cara. Aqueles livros de autoajuda. Deus tem uma palavra, rema, poderosa. E a gente tem buscado aqueles livros de autoajuda, aquelas frases de efeito. A gente tem visto nos telões aí, espalhados em várias reuniões aí, aquelas frases no Instagram, aquela coisa assim, onde Deus tem uma profecia clara. Aquele que não renunciar a pai e mãe, aquele que não renunciar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. O evangelho do reino tem sido trocado por um evangelho barateado, humanista, centrado na humanidade do homem. Por isso que temos formado uma geração inconstante, vulnerável. Precisamos nos preparar para um grande avivamento que Deus vai fazer no Brasil. A pergunta que eu quero fazer a você, eu ouvi sexta-feira isso, eu achei interessante. Vai ter gente que vai filmar o avivamento e não vai participar dele. Eu quero participar dele, querido. Eu não quero ficar com meu celular filmando o avivamento, não. Olha lá, glória a Deus. Aleluia. Eu quero estar dentro do mover do Espírito Santo. E o mover do Espírito Santo começa quando nós restauramos a nossa intimidade com Ele. Ontem, quando eu estava ministrando, lendo a Bíblia para tentar entender o que Deus queria falar, eu estava no meu quarto, no segundo andar, e falei, Heitor, traz o meu iPad aí. Aí ele veio, e sentei na cadeira, estava aquele climinha, né? Você fica no quarto, estava aquele climinha. E aí ele trouxe o iPad, abriu o meu quarto, a porta devagarzinho, empurrou o iPad assim. Eu olhei para ele e falei, filho, você é meu filho, cara. Entra aqui. Vem ficar com seu pai. Eu larguei tudo, cara, que eu estava fazendo, abracei com ele, embolei com ele na cama, a gente ficou se abraçando, rindo. E Deus começou a falar no meu coração de pessoas que têm se relacionado com Deus com medo. Mas eu quero te falar algo. Deus veio ao encontro novamente. A pergunta que eu quero fazer a você é: você vai faltar ao encontro ou você vai se encontrar com Ele? Fique de pé. Shurikandarama karamasuri andaramarabashara namasei. Repanda kasuri andalama haramasuri andalama saramas. Você que fala em língua, comece a exercitar esse dom. Labashara bakaramasuri andarabas. Lebakanda suki andamasharabas. Erabashara basuri. Rabassuri andarabasharabas. Labacarabassuri andabas. Locanda shuri andalabassuri andai. Labashuri andaracarabassuri. Sinta a unção de Deus vir nesse lugar. Lebacana xaranaí. Lebadacanda rena massuri andaê takanamas. Xendiquiando conassuri andalabassuri andaê. Xuri andalamassuri andaramasi. Nosso amigo Santo Espírito. Ora mara mara malabassuri andala mara carabaeira mae. Ebacharama. venha aquecer os corações. Vem com cura.
seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer? Canta! O que fazer quando ele vem? Canta, igreja! Aqui. Hey! Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando ele vem? Aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui. O noivo está aqui. Você é a noiva. Venha se reencontrar com ele aqui. Você que foi encontrado com essa palavra, eu quero orar por você. Vem aqui na frente. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Você está preparado para isso? Lecanda é chambaia na basura andai. Levanta a cara na basura andai lá basura andai. Vem. Vem. Vem sem medo. Vem sem medo. Eba shuri anda lá cara na basura. Nosso amigo Santo Espírito. Eu sei que tem mais gente. Oh! Esperamos pelo teu soprar. Não tenha medo. Com seu óleo venha nos ungir. E com seu fogo Vem nos. batizar. Vem! Vem, Senhor! Ei! O que dizer? O que fazer quando ele vem? Aqui. Venha, 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 venha! Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui. Vem aqui na frente, venha! O que dizer? O que fazer quando ele vem? Aqui. Ei! Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui. Faz de novo, Senhor! Faz de novo, faz Receba! de novo. O teu povo clama. Eba shuri andara basura. Faz de Eba shuri andara cara basura. Leba shuri anda cara na maera basura anda na basura. Era basura anda lá basura anda na basura. Oh! bate mais uma vez de Faz! novo, faz de Faz! novo. O teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. O que
Eu queria a igreja cantando assim, ó. Faz de novo. Canta, igreja. Ele vai fazer. Receba. De novo. Era baixura. De novo. Teu povo Canta, igreja. clama-te Mais uma vez. de novo. Faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo. Faz de novo. O teu povo clama-te. O que dizer? O que fazer quando Ele vem? E Ele está aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Ela baixura ainda camassura anda basura. Rebaixura anda lemara basura. Leba caramassura anda la baixara mas. Leba caramassura anda mas. Lebaixura anda manon assura anda. Eu vejo, tem uma visão. Rebaixura anda massura anda. Eu vejo uma tocha de fogo caindo sobre a cabeça de pessoas aqui. Rebaixura anda e caramassura anda e. Receba. Rebaixura anda la cabassura anda. Deus restaura os seus dons. Rebaixura anda massura anda. Renova a tua vida, a tua fé. Rebaixura anda massura anda la bassura anda carabas. Rebaixara massura anda mas. Rebaixura anda la bassura anda mas. Ora rebaixura anda. Igreja, não seja coadjuvante desse tempo. Você que não veio aqui na frente, vamos transformar esse lugar num ambiente de glória. Começa a falar em línguas aí. Fala em língua aí onde você estiver aí. É aqui que eu me sinto muito bem. Hey! Eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Ora baixura anda lá basura. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. E é aqui que eu me sinto muito Declare! bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. E é aqui que eu me sinto muito bem. Oh! E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Ei! Rebassura anda baixara balabassura. Sim, sim, Espírito Santo. Nós concordamos com a tua palavra. Cura, faz de novo, renova, restaura. Restaura a comunhão do jardim, da tua presença, da intimidade com o teu Espírito. A nossa marca sempre foi a alegria. A igreja de Cristo, ela é marcada pela alegria. Renova a nossa alegria, Espírito. Prepara a tua igreja.
Renova, Senhor, a essência. Queremos nos voltar novamente para Ti. Aquele lugar, Senhor, onde a Tua presença era o que mais importava para nós. Obrigado, Senhor, por essa noite, pela Tua palavra que é viva e poderosa. Aplauda o Senhor lá em cima, porque Ele é digno. Aplauda mais forte. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida, e uma coisa vou pedir: deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida, e uma coisa vou pedir: deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida, e uma coisa vou pedir: deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida, uma coisa vou pedir: deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E é aqui que eu me sinto muito bem, e é aqui que eu me sinto muito bem, e é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Você pode erguer suas mãos e declarar isso. E é aqui que eu me sinto muito bem. É com Jesus, é ouvindo a voz dele. Não há outro lugar melhor. É aqui, e é aqui que eu me sinto muito bem. É só aqui, é aqui com você. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Uma coisa vou pedir: deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida, é na presença do Pai. Deixa eu ficar nesse lugar Todos os dias da minha vida, uma coisa vou pedir: deixa eu ficar. E é aqui que eu me sinto muito bem, e é aqui que eu me sinto muito bem, e é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. E é aqui que eu me sinto muito bem, e é aqui que eu me sinto muito bem, e é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. E é aqui, na presença do Eterno, é com Ele. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É contigo, Pai. É contigo, Jesus. É contigo, Pai. É na tua presença com o Senhor, Pai. É contigo, Jesus. Ora lá, balabaxá. Você pode aplaudir ao Senhor. A presença de Jesus nesse lugar. A restauração dos corações aqui.
um recomeço. Você pode aplaudir a Ele.